um novo programa se inicia aqui, o Descomplica Legislativo, né, de A a Z. A ideia desse programa, na verdade, é trazer os senhores, especialmente quem não é da área contábil, nem advogados, né, que não utilizam no seu dia a dia alguns termos, né, que às vezes é incompreensível ou muitos dos empresários não conhecem. Então, a ideia é trazer algumas ideias desse tipo de situação para os senhores, enfim, que nos ouvem, nos assistem, compreenderem. Muitos dos contadores aqui poderão até passar isso para os seus clientes, mostrando algumas definições que a gente vai trazer ao longo desses programas, ok? Hoje, especialmente, traremos a definição de dois termos, né? O que é uma obrigação acessória e o que é uma obrigação principal. É importante definição, muita gente não tem ideia do que é isso, então a ideia é trazer e descomplicar esse entendimento para vocês aí que não sabem exatamente o que é isso. Então, vamos começar a falar aqui da obrigação principal. O que seria uma obrigação principal? Primeiro, obrigação, o nome já diz, né? O ato de obrigado a ser feito alguma coisa, né? Então, e a principal, então, ele realmente é um termo que leva ao encaminhamento de alguma atividade que seja principal e obrigatória. Muito bem. No caso, quando a gente fala em termos de obrigação principal, geralmente está falando em termos de tributos. Então, tributos que nada mais são do que são os impostos, taxas, né, que são pagas, né, pelo contribuinte, né, entre outras definições que estão nesse meio, né. Mas, em geral, para os senhores entenderem, de fato, o que é isto, né, o que seria uma obrigação obrigatória, todo ato que nós cometemos na nossa vida, no nosso dia a dia, em aquisições de produtos, em vendas de produtos, né? E coisas desse tipo entre os nossos negócios, nas nossas empresas ou nos nossos negócios pessoais também, sempre geram alguns impostos a serem pagos, alguns tributos a serem pagos, certo? Tá certo? Então, essa geração desse tributo a ser pago que é chamado de obrigação principal, ou seja, depois de acontecido um fato em nossas vidas, né, ou uma aquisição, uma venda, ou no dia a dia, no nosso operacional, vamos imaginar, por exemplo, que temos aí um estabelecimento comercial e que vendemos produtos lá, né, desse estabelecimento, né? Então, no momento que a gente faz a venda desses produtos, né, a gente gera o quê? Uma nota fiscal, né? Ou de venda ao consumidor, ou de venda a terceiros, enfim, não importa, não vou entrar no detalhe do documento, mas é importante vocês entenderem que todo movimento que existe numa operação, num negócio, por exemplo, ele gera essa nota fiscal, tanto nas suas vendas, como nas suas compras, né? Então, às vezes, você compra mercadorias para revenda, né? Imagina que é uma loja, então você compra lá roupas, né? De indústrias, recebe essas roupas, faz sua grade e tudo mais. E essas notas também entram nos seus negócios, acompanham essa mercadoria. Então, no momento em que é feita a saída da fábrica, emite-se a nota lá na fábrica e tal, uma obrigação que ele vai ter, que obviamente apurar depois como ele vai pagar esse imposto. E chega na nossa loja, damos entrada na mercadoria, né? Essas notas estão aí e fazemos as vendas. Então, notas de entradas com mercadorias que estamos repondo na loja e notas de venda das mercadorias que vendemos. Então, isso para você poder calcular no fechamento do mês o quanto você vai pagar, você tem que cumprir uma outra obrigação, que a gente chama de obrigação acessória. Muito bem. O que é uma obrigação acessória, então? Obrigação acessória é você demonstrar com muita clareza, né, as operações que você faz ou na sua vida pessoal ou na sua vida empresarial. Então, no caso empresarial, é feita a apuração. No caso desse exemplo que citei, né, de compra e venda, você faz no fechamento do mês a apuração de tudo que você entrou de mercadoria e tudo que você vendeu ao consumidor. Perfeito? Então, e faz o batimento para ver os impostos gerados pela entrada com os impostos gerados pela venda, né? A diferença de um pelo outro é o imposto, nesse caso, que você vai pagar. Tá certo? Aí você gera o quê? Gera uma guia de pagamento. Essa guia é exatamente e efetivamente a obrigação principal. A guia gerada e que efetivamente você faz o pagamento através do pagamento bancário e tudo mais.
mais. Então, isso é a obrigação principal. Vocês perceberam que para você chegar das empresas, né, nas operações, nas transações, para você chegar nesses valores, você precisa fazer uma apuração, né? E como eu já coloquei aqui, essa apuração nada mais é do que a obrigação acessória. Só que essa obrigação acessória, obviamente, ela começou a ficar cada vez mais sofisticada, né? Por quê? Porque você, além de pagar o imposto, você tem que demonstrar, né, aos órgãos de fiscalização como é que você chegou naquele valor lá. Né? Então, por exemplo, paguei imposto sobre circulação de mercadoria, né? O tal do ICMS. Então, cheguei lá, tem que pagar 100. Mas como é que eu cheguei em 100? Esse mesmo tem que pagar 100. Né? Então, essa demonstração para que o órgão de fiscalização diga, não, isso aí de fato está certo. É o quê? Você fazer uma obrigação acessória demonstrando pelos cálculos ali levantados, né, de tudo que entrou e tudo que saiu, que deu na balança entre entradas e saídas, né, entre positivo e negativo, no saldo positivo a pagar de 100. Muito bem. Então, isso, para que o governo fale, beleza, está certo, você tem que fazer a obrigação acessória e entregar essa obrigação também ao governo. Né? Óbvio que, como no Brasil a gente tem relação de tributos muito grande, enorme, né? A gente tem obrigação acessória para tudo, absolutamente tudo. E o que torna a vida do empreendedor difícil, porque não é fácil você fazer a geração dessas obrigações acessórias, até porque muitas das obrigações lá de trás, tudo mais, tinha um prazo extremamente curto para serem feitas as entregas, as obrigações, porque tinha inflação alta e tudo mais, então exigia-se uma data de entrega, o fechamento quase que instantâneo após o fechamento da data da entrega dessas obrigações. E isso, apesar de ter caído muito a inflação, né, e hoje nós estamos no patamar ainda razoável, e agora subindo, chegou a 2 dígitos agora, mas já há um bom tempo, dígito e de uma forma bem mais saudável e salutar, que poderia sim existir talvez uma flexibilização em entregas de declarações acessórias, né? E essas declarações acessórias, na verdade, essas obrigações acessórias, na verdade, elas também foram se modificando ao longo desses anos, né? Mantendo-se algumas ainda, né? Porque a gente pode esquecer que nós estamos num país federativo, né? E cada estado e cada município, fora a União, tem as suas necessidades e tem as suas obrigações acessórias. Então, como é que funciona isso? Então, é evidente que tem que separar as obrigações que são relativas à União, né? Aí você separa as obrigações relativas ao Estado e as relativas ao município. Então, para cada item desse, você tem um tipo de obrigação acessória a ser entregue. Bom, você pode me dizer, bom, mas não é padronizado? Não, não é padronizado, mas segue-se mais ou menos dos estados, um padrão meio que parecido, vão imitar aquele estado que está fazendo dessa forma, né? Sempre foi meio que assim. Evidente que algumas diferenças, tal, porque cada legislação é independente também tem alguns seus critérios especiais de cada dos seus estados, mas, de qualquer maneira, no geral, elas são semelhantes, vamos dizer assim, não são iguais, mas são semelhantes, né? Então, é importante, senhores, saber quando se falamos de obrigação acessória, né, de uma demonstração dessas obrigações acessórias, estamos falando dessa demonstração que tem que ser entregue aos órgãos de fiscalização em todos os níveis, nessa escala federativa, né, tanto da União, como dos estados, como do município, né? E isso até hoje é assim. Apesar de um projeto que adveio da Receita Federal do Brasil, que é um projeto não tão novo, o SPED, né, que lá atrás, né, esse SPED trouxe alguns critérios revolucionários, né, de digitalização de informações a serem entregas ao governo federal, aonde o governo federal fez uma série de integrações aí, e convênios com os estados e com os municípios na troca de informações. Então, quando isso aconteceu lá atrás, a gente falou, bom, que bom, né? Pelo menos vai acabar com uma grande parte de informações que são repetidamente feitas em diversas obrigações acessórias. Você tinha que
transmitir muitas vezes a mesma informação para o Estado, para o município e para a União, né? Então, com esse sistema, né, esse projeto todo chamado SPED, falava, isso vai acabar, e de fato acabou, mas muita coisa acabou, muita coisa ainda não acabou. Em alguns estados está se acabando, né? Está sendo, ao nosso ver, como empresários, né, do Alicar, né, como tendo obrigação de fazer a entrega disso, que de vez facilitar a vida tem complicado, porque essas obrigações hoje no SPED elas são bem mais complexas, né? Ou seja, as informações que têm que ser transmitidas são bem maiores, né? Então, gera realmente aí, às vezes, um desconforto para o próprio empresário, né? Porque, ou através de empresas de contabilidade como a nossa, que processam essas informações nessas obrigações acessórias, né? Então, a gente precisa tomar todo um critério para fazer essas entregas, porque, ao meu ver, a única situação que é, na minha opinião, injusta é que, pela entrega de uma obrigação acessória fora de prazo ou entrega de uma obrigação acessória errada, o empresário, né, o contribuinte, ele sofre uma penalidade, né? Ele é autuado. Né? Aí você pode perguntar, mas por que você acha que é injusto, né? Eu acho que é injusto porque, na verdade, a obrigação acessória nada mais serve do que levar informações antecipadamente aos órgãos de fiscalização de informações que eles, no passado, para poder conhecer essas informações, eles emitiam um auto de fiscalização e coisas desse tipo e pediam para o levantamento para fazer, porque estavam praticando uma fiscalização nas empresas, né? Hoje não, hoje você está entregando tudo com antecedência, antecipadamente. Você está trabalhando para o governo, né? Essa é a visão que os empresários têm. Estamos trabalhando para o governo, estamos entregando antecipadamente as informações necessárias para que os órgãos de fiscalização, em todos os seus níveis, eles tenham condições de entender o que foi feito na minha empresa antecipadamente. E como hoje tudo é eletrônico e tal, obviamente que isso tem sofisticado e tem realmente gerado um controle muito mais efetivo no cruzamento dessas informações. O que eu acho que é salutar isso? Acho que o Brasil, nesse particular, é um dos países mais desenvolvidos nesse critério de levantamento e cruzamento dessas informações em geral a respeito dos movimentos empresariais. Acho que isso é saudável, não é ruim, não. Não é ruim. Eu não estou achando que é ruim isso. O que eu acho que é injusto é você fazer tudo isso em prol de um projeto que o governo aqui devia estar fazendo, mas que é feito pelo contribuinte à fiscalização, e quando ele erra ou entrega atrasado, ele é penalizado. Então, é só essa penalização que eu acho que é, né, esse auto que é emitido, né, de entrega em atraso ou por erro também de alguma informação ali colocada, que é realmente uma injustiça, né? Acho que é evidente que agora a própria fiscalização tem nos ouvido nesses apelos e tem criado alguns critérios que até então não tinha, né? Tá, é uma coisa meio que nova, mas está mudando, né? A forma de fiscalização orientativa. Acho legal isso, é uma coisa que não tinha, e está vindo um novo critério, né? Que vai talvez mudar essa relação do fisco e do contribuinte, né? Porque no passado tinha erro, pau, né? Vão cobrar, depois a gente pergunta por que errou, né? É meio que assim, né? Muitas vezes, às vezes, os erros não eram até em função das informações ali colocadas, o próprio sistema às vezes tinha problema. Esse é outro detalhe importante que tem que se trazer aqui também, né? Mas hoje, enfim, mudou-se o critério, a própria Receita adotou um critério orientativo agora, ela já começou a fazer esse tipo de controle com muita assertividade, né? Porque a informação é dada na íntegra hoje, especialmente para a Receita Federal, com uma grande base de dados lá, então ele cruza as informações e manda o relatório. Isso aqui, esse tributo X aqui, né, que entrega essa obrigação acessória, não está adequado. Você me disse que era isso e a gente tem na nossa base, pela movimentação que você teve, que é isso mais Y aqui.
Então, traz um demonstrativo e diz, ó, atualiza, né? E se você achar que pode atualizar, não vamos cobrar multa nem juros, e nos devolve um arquivo atualizado até a data tal. Né? Ou não, se você não concordar, não atualize, justifique, e nós vamos fazer uma análise aqui para ver se de fato você tem razão ou não, e se você não tiver razão, se nós vamos autuar com multa, tal, etc. Tal. Quer dizer, é um critério novo e está nascendo agora nessa nova modalidade eletrônica e digital. E que eu acho que é mais justo. Mas se todas as fiscalizações forem por esse mesmo caminho, realmente é mais justo e traz mais justiça ao trabalho que está sendo feito pelos contribuintes há muitos anos, né? De facilitar, vamos dizer assim, a vida do órgão fiscalizador, que é se entregar com antecipação, né? Com antecedência, né? Esses demonstrativos, né? Na verdade, você está ajudando a fiscalização a ter uma base de dados bastante enriquecida para que ele faça as análises necessárias de cruzamento das informações para ver se a operação que foi feita ali e declarada daquela forma está adequada, está correta. Né? Isso é um aspecto. E um outro aspecto importante também que gostaria de saber, que a obrigação acessória ela tem uma outra função estatística, que, ao meu ver, é a coisa mais importante que tem, né? Porque pelas movimentações de cada tipo de tributo, você tem como analisar, né? Especialmente os tributos nacionais, que você tem uma análise nacional, né? De como é o movimento daqueles tributos, você entendeu? Então, facilita muito esse tipo de análise, né? Os estaduais você consegue ver sazonalidades, enfim, de mercados, né? E a tendência, né? Isso é muito importante, até para você verificar, poxa, se eu sou do mercado X, esse mercado tem um patamar, vamos dizer assim, de venda, ou de faturamento, ou de tributos pagos, em média de Y, e se eu estou abaixo dessa variante por muito tempo, o que está acontecendo, né? Então, talvez é um indicativo que eu devo fiscalizar aquela empresa. Isso é um critério que está sendo utilizado, na verdade, né? Para tentar entender. Às vezes a empresa está com problema, está quebrando, está, sei lá, se recompondo, teve um problema sério, enfim. Tem situações. Evidente que isso não quer dizer que a empresa está sonegando lançamentos. Não é esse o fato, mas tem que se analisar para ver se, de fato, o que ocorreu. Então, esse é um outro grau de importância, né? E até para determinar mercados, né? Ou seja, no cômputo de todos os mercados econômicos gerados no país, né? De todas as atividades econômicas, né? Como é que fica a escala em relação de importância, por exemplo. Então, com base em informações desse tipo, que vem e é gerada através de uma contribuição acessória, você tem condição de entender, que eu digo, a fiscalização, e deixar de forma até muito clara, né, em muitos relatórios, esse tipo de levantamento. Então, é isso que eu trazer para os senhores hoje, né? O que é uma obrigação principal, né? Que, de fato, sem ela, a gente não consegue saber qual imposto tem que ser pago e como tem que ser pago, e como é que a gente transmite isso para um órgão fiscalizador para ele entender que a gente fez a operação de forma correta e adequada, através da obrigação acessória. Então, é isso que eu trago para os senhores hoje, né? Tentando descomplicar um pouco esse entendimento do que é uma obrigação principal, do que é uma obrigação acessória e para que ela serve. Ok, meus amigos? Especialmente para quem não é contador, nem advogado, que por isso é muito comum essa linguagem na nossa atividade, mas para vocês aí que não entendem um pouquinho, entender, muita gente conhece isso, óbvio, entende, mas tem gente que não. É por isso que trouxemos, e a ideia desse programa é realmente tentar trazer aí informações a respeito de temas, itens assim, que às vezes são do nosso dia a dia, mas a gente não conhece direito. Tá ok? Então, um forte abraço para os senhores, obrigado pelo tempo e até semana que vem, se Deus quiser.